Galerinha do quarto ano, tudo bem, pessoal? Comigo tá tudo bem e a Prof. Marisete está aqui para mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Vamos estudar? Então, abram a sua apostila na página 16 de filosofia. Vamos só relembrar o que nós fizemos na última aula. Lembram lá que nós lemos o texto A Família da Flora, na página 14, e daí nós fizemos a atividade aqui da página 15 e ficou de vocês procurarem as palavras no caça-palavra, certo? Então eu espero que vocês tenham feito essa atividade, porque é muito gostoso ficar buscando, caçando palavras, né? Fazendo caça-palavras. Então aqui nós vamos continuar falando sobre família, que é o contexto dessa unidade, tá bom, pessoal? Então acompanhem lá. Aqui nós temos um texto e algumas fotografias. Então vamos ver o que o texto diz. Conectando. Estudamos que as pessoas têm semelhanças e diferenças entre si. Com as famílias também é assim. Além disso, a composição de uma mesma família pode mudar no decorrer do tempo. Por quê? Por meio de nascimentos, adoção, casamento, morte, separação. Para pensar sobre isso, vamos realizar a atividade a seguir. Então, aqui está dizendo, né, que a composição familiar de várias pessoas muda com o decorrer do tempo, por ocasião de nascimento de bebês, de adoção, de casamentos, separação, falecimentos, certo? Então, isso faz com que as composições familiares vão mudando ao longo do tempo. Então, aqui diz assim: observe exemplos de diferentes tipos de família. Então aqui diz assim, ó: Mariana mora com o pai, a mãe e 3 irmãos. Então é uma constituição familiar. Marcelo mora com o pai. Então é só ele e o pai. Pedro mora com a avó. Certo? Então a gente não sabe o que aconteceu com a mãe do Marcelo e muito menos com a família aqui do Pedro. Mas isso não importa. O que importa é que eles têm alguém que é a família deles. Muito bem. Lucas mora com a mãe, o avô e a prima Paula. Olha só que constituição diferente. Mora com a mãe, o avô e a prima, né? Que talvez essa prima tenha tido algum problema com a família dela, perdeu os pais, ó, e essa mamãe adotou. Então, é uma outra constituição familiar diferente. Luísa mora com a mãe, o padrasto e o irmão. E nos fins de semana ela fica com o pai. Então aqui no caso, ó, eles são separados, né? E daí no final de semana ela fica com o pai. Porque a mãe dela já tem um novo marido, que é o padrasto dela. A Bruna mora com o pai, a madrasta e a filha dela. Então aqui também uma constituição familiar diferente. E com certeza vários de vocês conhecem famílias, né? E tem também algumas famílias com constituições fora desse padrão tradicional ali de ser só o pai, a mãe e os filhos, né? Porque as coisas foram mudando e a gente vai acompanhando aquilo, as mudanças que vão acontecendo na sociedade. Muito bem. Então diz assim, ó: vamos refletir. Com qual das famílias você se sente mais representado aqui nessas acima? Qual delas se parece mais com a sua? Então você vai olhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta família. E daí você vai responder ou fazer um X ao lado da família que mais se parece com a constituição familiar sua. Muito bem. A B diz assim: você conhece uma família diferente das representadas nas imagens? Se a resposta for sim, diga como é a composição dessa família. Então, se você conhece alguma família, né, que tem uma composição diferente, fora essas que a gente está vendo aqui, você pode anotar aqui embaixo, escrever assim embaixo da B. Sim, nessa família mora, digamos lá, uma menina com uma mãe, um menino com um pai, entenderam? Vocês que vão anotar aqui. Ok, então vamos continuar. Na página 17 diz assim: hora de filosofar. Continue refletindo sobre o tema de famílias e a importância delas. Vamos lá. Por que existem famílias diferentes umas das outras? Então,
Isso acontece porque no decorrer do tempo vão acontecendo coisas, como a gente viu ali na página anterior. Então, são casais que se separam, são pessoas que infelizmente morrem, e daí existe um novo casamento. Quando existe a separação também, o pai e a mãe casam-se de novo, então formam uma nova família, e daí aquela criança passa a ter mais membros na família, como mostrou ali que a menina passa o final de semana com o pai, mas na casa dela ela vive com o padrasto. Então, isso acontece porque com o tempo as coisas vão mudando, certo? Então, com esses acontecimentos, existem novas formações, nascem bebês, famílias que adotam. Então, todas essas coisas são o que move a construção de novas famílias. Por que é importante a gente viver em família? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres gregários. O que é ser um ser gregário? Nós gostamos de viver em grupos. E o grupo mais importante é o nosso grupo familiar, que é onde a gente, se sente acolhido, amado, onde a gente pode contar com aquelas pessoas, quando a gente fica doente, quando a gente precisa conversar. Então, é aquele grupo principal ali, que são as pessoas que vivem dentro da sua casa. Daí depois, isso vai se ampliando com as tias, os avós, com os primos, mas muitos moram junto com avós, com tias, com primos. Então, eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó morou um tempo comigo, na minha casa, a minha avó paterna, até ela falecer. Então, isso depende da necessidade, da situação que o país está passando. Às vezes uma pessoa não pode pagar aluguel, ela vai morar com algum parente, várias situações assim acontecem. Outra questão, por que nem sempre os integrantes de uma família convivem bem? Bom, isso acontece porque a gente sabe que os relacionamentos entre pessoas nem sempre são como a gente gostaria que fosse. Isso acontece em qualquer ambiente que a gente frequenta. Digamos assim, na escola tem colegas de sala que você se dá melhor do que com outros, não é verdade? Então, isso acontece também com os membros de uma família. Então, tem pessoas que dentro da família você se dá melhor com alguns e menos com outros, com seus primos, por exemplo, Tem alguns primos que são seus primos preferidos, que você fica mais em contato com eles, viaja às vezes, enfim. Isso acontece, com as famílias. Então, tem alguns integrantes que muitas vezes não se dão bem. Isso pode acontecer com os pais. Então, quando os pais percebem que não estão mais se dando bem, eles resolvem que vão se separar. E às vezes é melhor, por mais que naquele primeiro momento cause sofrimento, depois acaba tudo ficando melhor. Porque conviver com brigas e discussões dentro de casa não é uma coisa boa para ninguém, certo? Então, por isso que nem sempre os integrantes de uma família se dão bem. E pode acontecer também de ter conflito entre irmãos, certo? Mas a gente tem que procurar fazer de tudo para conviver da melhor forma possível com os nossos membros familiares, certo? Apesar das dificuldades, eles são nossas famílias e a gente tem que fazer todo o esforço possível, para se dar bem com eles. Que atitudes podem melhorar a convivência familiar? Todas as atitudes voltadas para o bem ajudam a convivência familiar. Desde você se preocupar com o outro, você ser empático, que é você se coloca no lugar do outro, a empatia, para você, por exemplo, entender por que determinada pessoa está agindo daquela forma, você tenta se imaginar se fosse você e como que você agiria. Daí, às vezes, você vai entender por que alguém da família ficou chateado, por que alguém chorou, por que alguém foi embora, certo? Então, ser bom, ser empático,
né? Ajudar dentro de casa, fazer as coisas que cabem a você fazer. Mesmo sendo criança, a gente pode organizar nosso quarto, organizar os nossos brinquedos, fazer as nossas tarefas escolares, ajudar os pais dentro do possível, né? Já é uma grande coisa. Você já vai estar colaborando para a convivência familiar, para não ter tantas discussões, para a mãe não ter que ficar chamando atenção, para poupar um pouco para a mãe e o pai não ficarem tão nervosos, certo? Então, essas atitudes de ajuda entre os irmãos, entre os componentes da família, facilitam a convivência, principalmente em época agora de pandemia, que nós ficamos já há tantos meses, né, dentro das casas. Então isso propicia a criação de conflitos, porque a gente era acostumado a ficar menos tempo junto com as pessoas e agora a gente passa mais tempo junto. Então, quando nós ficamos mais tempo junto, acontecem mais situações que geram conflitos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa entender isso e procurar resolver da melhor maneira possível, evitando esses possíveis conflitos, brigas e de sabores, né, que a gente chama, né, que é uma sensação ruim a gente viver num ambiente assim. Muito bem. Então, para continuar aqui, diz assim, ó: no caderno, desenhe você com a sua família e escreva um resumo sobre a importância da família na sua vida e na vida das pessoas. Então, se você preferir pedir uma folha para sua mãe, né, ou para o seu pai, uma folha dessas de A4, e se você tiver também aquelas coloridas, você escolhe. E daí você desenha bem bonito você com a sua família e faz um pequeno resumo. Qual a importância da família na sua vida e na vida das pessoas. É uma atividade bem gostosa. Então essa vai ser a tarefa de casa, tá bom? A gente vai continuar um pouquinho mais, mas essa vai ser a tarefa de casa. Comunidade e convivência. Agora a gente vai sair um pouquinho do contexto de dentro de casa e vai para a comunidade, que são as pessoas do nosso bairro. Vamos lá. Para viver e ser feliz, uma pessoa precisa conviver com outros indivíduos, além dos familiares. Afinal, nenhuma família consegue produzir e oferecer tudo o que os seus integrantes precisam. Por isso é necessário contar com outras pessoas para obter produtos como alimentos, roupas, medicamentos, eletrônicos, etc. Serviços como cuidados de saúde, escola, segurança, entre outros. Também é importante conhecer e conviver com mais pessoas para trocar experiências, estabelecer relações de amizade, solidariedade e aprendizagem. Tudo isso é possível em uma comunidade. Muito bem. O que são comunidades? São grupos de pessoas que compartilham espaços, ideias, interesses, costumes, direitos, deveres, além de seguirem certas regras. Contudo, isso não significa que todos os membros de uma comunidade pensem da mesma forma ou exerçam os mesmos papéis. Conforme já foi visto, pessoas e famílias são diferentes entre si e, portanto, as diferenças também existem nas comunidades. E isso que faz com que seja bom para todos, pois o conhecimento e as habilidades podem ser compartilhados. Por outro lado, as diferenças de opiniões e costumes podem gerar desentendimentos e por isso é importante que cada pessoa pense muito bem nas suas atitudes que devem ou não tomar ao conviver em sociedade, em comunidade. Então, o que esse texto aqui está querendo dizer, né? Que quando a gente convive numa comunidade, num bairro, a gente vai encontrar todo tipo de pessoa. Pessoas que a gente vai gostar mais, pessoas que a gente vai gostar menos. A gente precisa, por exemplo, ir na panificadora, ir no mercadinho, a gente precisa cortar nossa grama. E dentro de uma comunidade sempre tem essas pessoas que fazem esse tipo de serviço, certo? Então, um vizinho nosso pode ser cortador, fazer jardinagem, cortar grama. Aí nós temos uma vizinha, isso sempre acontece nos bairros. Tem uma que é costureira, certo? Tem outra que vende roupa, uniforme escolar, tem outra que faz bolo,
Daí a gente encomenda quando tem aniversário, faz salgadinho. Então, isso é a comunidade, certo? É a gente entender que cada pessoa, né, ela tem a sua atividade produtiva, né? Ela tem a constituição familiar dela, que vai acontecer de ser diferente da sua, mas que nós temos que respeitar a individualidade de cada família, certo? A gente não tem que querer que as famílias do nosso bairro sejam todas iguais à nossa. A gente vai perceber constituições familiares diferentes e a gente precisa respeitar. Assim como a nossa família também precisa ser respeitada, certo? Então, o que mais que diz aqui, ó? Conviver com as pessoas, a gente troca experiência, estabelece relações de amizade. Então, aqui no meu bairro mesmo, as crianças jogam bola na rua, eles andam de bicicleta, porque é uma rua sem saída. Então, os meninos brincam, né? E as meninas também na rua. Eles passeiam com seus pets no final da tarde, levam sacolinha para catar o cocô, que isso é uma coisa de cidadania, é não deixar o cocô do nosso cachorro na frente da casa dos outros, nem na pracinha, certo, pessoal? Então, vejam como é importante, como é gostoso a gente morar numa comunidade. Quando você sai para passear, as pessoas estão na frente das casas, você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você encontra eles na mercearia, você encontra eles na pracinha, naqueles aparelhos, né, que na maioria dos bairros tem para fazer exercício físico. Então, isso é viver em comunidade, é respeitar os outros e também ser respeitado, né? Como diz aqui, ó, conforme já foi dito, as famílias são diferentes entre si, mas a diferença também existe nas comunidades. E isso é bom, porque isso gera conhecimento e habilidades que podem ser compartilhados. Então, a gente pode aprender muito com as pessoas que são diferentes de nós, porque se fossem iguais, a gente quase não teria muitas coisas para trocar, certo? Quando as pessoas são diferentes, a gente vai aprender coisas diferentes com aquelas pessoas, certo? Trocar experiências e não apontar aquela pessoa como diferente, ou ignorar aquela pessoa porque você considera que ela é diferente do seu grupo, né? Então, isso é que faz com que a gente viva em harmonia, socialmente falando, né? Muito bem. Continuando aqui, nós vamos para a página 18. Fala conectando. Então, leia um cartoon que está aqui abaixo e vamos refletir sobre ele, certo? Então, o que tem aqui? Tem um homenzinho, né? Dizendo, eu sou o centro do universo. Ele está gritando, ó. Eu sou o centro do universo. Daí, mais abaixo dele, os outros ouviram e gritaram, eu também, eu também, eu também, eu também. Muitos gritaram, eu também. Daí, ele parou e pensou assim, nossa, ou existem milhões de universos, ou o universo tem milhões de centros. Ele refletiu, certo? Então, o que isso aqui deixa transparecer para nós? Que informação que dá? Que uma pessoa está querendo ser mais importante do que as outras. Ele está berrando que ele é o centro do universo, que ele é uma pessoa muito importante. Daí os outros ouviram e gritaram que eles também são. Então vamos refletir sobre isso. O cartoon apresenta 3 momentos. Identifique-os e descreva o que está acontecendo em cada momento. Então agora lápis na mão, que a prof vai falar para vocês, né? O que está acontecendo. Então, primeiro, o que está acontecendo? Então, tem um homem afirmando que ele é o centro do universo. Então, é isso que você vai escrever ali. Um homem gritando ou afirmando que ele é o centro do universo. Muito bem. Você sabe que depois, se a prof está falando muito rápido, né? Você volta e ouve de novo a resposta. Daí, a segunda parte, várias vozes de outras pessoas também gritando que são o centro do universo. O que está acontecendo ali, ó. Eu também, eu também, eu também. Então, várias vozes de outras pessoas também gritando que são o centro do universo. Muito bem.
Por fim, o homem chegou a uma conclusão. Ele e ninguém é o centro do universo. Então, o homem chegou a uma conclusão. Nem ele e nem ninguém é o centro do universo. Você pode colocar também nem ele ou ele e ninguém é o centro do universo. Porque ninguém é o centro do universo. Nem que seja presidente dos Estados Unidos, nem que seja presidente de qualquer país, ninguém é o centro do universo. Todos nós fazemos parte de uma grande cadeia de seres humanos, cada um com a sua importância. Então, ninguém é o centro do universo, certo? Se alguma pessoa afirmar que ela é, não acredite, porque isso não existe. Muito bem. Então, reflita com o professor a respeito das questões a seguir e anote as suas conclusões, certo? Então, vamos lá. Como uma pessoa pode acreditar ser o centro do universo e como ela se comporta com os outros indivíduos? Bom, para a gente dizer assim que uma pessoa está afirmando que ela é o centro do universo, a gente imagina que o ego dela deve ser maior do que o Brasil inteiro. O que é o ego? É egocentrismo, é aquelas pessoas que se acham, que são melhores do que os outros, que elas têm mais poderes, que elas, enfim, é esse tipo de pessoa, certo? Porque uma pessoa que é racional, uma pessoa equilibrada, ela nunca vai afirmar que ela é o centro do universo, certo? Então, como uma pessoa que acredita ser o centro do universo se comporta? Eu anotei assim, ó. Ela quer ser melhor, vírgula, superior e não se importa com as outras pessoas. Então, se você conseguir anotar embaixo da A, quer ser melhor, vírgula, superior, vírgula, não se importa com as outras pessoas. Porque é assim que age uma pessoa egocêntrica, que se considera superior. Mas ela só se considera porque ninguém é superior a ninguém. As pessoas podem ter mais informações, mas daí ela também tem que ter a humildade de saber que ela pode ensinar e que outras pessoas também podem atingir aquele grau de conhecimento dela, que isso não faz ela um ser superior, que não faz ela ser o centro do universo. Ela só é uma pessoa que tem mais informações, certo? B. Como seria a convivência entre pessoas se cada uma acreditasse ser o centro do universo? Vocês já pensaram que situação? Se todo mundo fosse egocêntrico e saísse falando que é melhor que o outro, daí um diz, eu sou melhor que você, daí o outro fala, mas eu sou muito melhor do que você, já era. E daí o outro fala, eu sou melhor que vocês dois, daí vem outro e fala, eu sou melhor que vocês três. Vocês já pensaram que confusão? Como é importante cada um saber se colocar no seu lugar, saber que todos temos importância, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Todos somos uma pecinha de um grande quebra-cabeças. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns exercem, né, situações momentâneas diferentes uns dos outros, mas não quer dizer que aquela pessoa seja melhor, né? O que faz uma pessoa ser melhor é as atitudes dela. Então, existem pessoas com atitudes melhores e pessoas com atitudes piores, certo? Mas não é porque uma pessoa tem mais dinheiro, não é porque ela tem uma posição, digamos assim, é um grande empresário, ou porque ela é um político, que ela é melhor do que os outros. Ela não é, ela só está numa posição diferenciada. E ela justamente está ali para ela poder atender as necessidades da população. Mesmo quando é uma grande empresa, quando é um político, certo? Então, isso não faz com que ninguém seja o centro do universo, que ninguém seja melhor do que ninguém. Que nós somos uma grande internet. O que quer dizer? Internet é uma cadeia
internacional de seres humanos que precisamos nos unir para conviver em paz, tanto em sociedade como, né, como seres humanos que nós somos em primeiro lugar, certo, pessoal? Então, não acredite em ninguém que diz que é o centro do universo, tá bom? Nem o super-homem, que ele é só mesmo uma fantasia, né, dos desenhos, das revistinhas, ok? Ele é um personagem de ficção. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu achei um assunto bem bacana e que você faça a atividade da página anterior aqui. O desenho de você com a sua família. Pinta ele bem bonitinho e coloque, sabe aonde? Na geladeira. A prof sempre colocava os desenhos dos meus filhos na porta da geladeira, os desenhos que eles traziam da escola. Principalmente agora que a gente está tendo essas aulas à distância. Então, faça o desenho bem bonito da sua família e coloque com o imã lá na porta da geladeira. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Nossa aula está terminando. Se você precisar rever para fazer as anotações, é só você voltar ali no botãozinho e ouvir novamente a prof falando, tá bom? Então, um grande beijo, um abraço, se cuidem, fiquem bem e até a semana que vem. Tchau, tchau!